Bom, agora vamos falar um pouco, dando continuidade à última aula, sobre a ética, ainda na perspectiva da ética grega, mas sobre uma dimensão do legado, né, da contribuição que Sócrates, na Grécia Antiga, em Atenas, 470 anos antes de Cristo, nos deixou de contribuição. Então, Sócrates tem um fato, um registro, né, sobre a trajetória de Sócrates bastante interessante, onde nós temos uma dimensão de Sócrates que se aceitou, vamos dizer assim, uma condenação injusta, bebeu cicuta, né, veneno, para garantir as suas ideias, né, a sua posição ética e moral. Então, isso, de certa maneira, traz para a nossa sociedade, desde aquele período, para toda a história, é algo muito emblemático, porque a pessoa, digamos, renunciou à vida, aceitou, porque poderia ter a oportunidade de negar as suas teses, os seus valores, os seus princípios para sobreviver, e ele optou, ele recusou as alternativas de sobreviver para garantir a legitimidade de uma sentença injusta, porque ela havia sido pronunciada por um tribunal legítimo para ser cumprida. Bom, isso é algo que vocês vão ter que conviver todos os dias na profissão de vocês. Inclusive, alguns de vocês vão produzir muitas sentenças injustas. Alguns de vocês vão recorrer delas, vão se indignar, vão se frustrar. Mas essa é a realidade. Num país como o nosso, que não há segurança jurídica nas relações, que não há segurança jurídica na aplicação das leis, né? Que não há respeito à hierarquia das normas defendida no discurso, onde se afirma que a Constituição Federal é a norma maior, é a lei maior e etc. E em vários momentos da vida vocês vão se deparar com situações onde o judiciário e o executivo tomou decisões, executou, promoveu ordens, retirou direitos, limitou direitos, prendeu, soltou, deixou com fome, alimentou, cortou salário, pagou salário, reduziu salário, promoveu atos completamente ilegais, inconstitucionais, injustos, mas que foram legitimados. Então, cabe aqui uma reflexão. Valeu a pena Sócrates ter feito isso? Teria talvez um mecanismo diferente? A morte dele simbolizou algo tão relevante, inclusive para a construção de um conceito, de uma perspectiva ética? No campo teórico, sem dúvida. No campo reflexivo, sem dúvida também. Mas numa perspectiva pragmática do dia a dia, do cotidiano. As pessoas, agora inclusive, vocês que estão ouvindo isso, se lembrarem de situações assim, ou até mesmo intuírem situações dessa maneira, vocês vão ter um sentimento de indignação. Senso moral desperta ali. Essa perspectiva que Sócrates deixou de herança para a nossa concepção ética. Mas não só essa. A excelência humana revela sempre uma atitude do ser humano em busca da verdade. O grande problema é que a verdade que nós temos hoje, consolidada na sociedade, é a verdade da conveniência. É a verdade que você quer construir, que você quer fazer, que você quer que seja aceita e respeitada. É uma verdade que atende, né, ao que Freud fala muito bem, ao seu ego. É o egoísmo do ser humano prevalecendo. E sob perspectivas de influência de forças, né, como o poder econômico. E desencadeia também a necessidade que o poder econômico entendeu de utilizar também da força do Estado.
Percebam nos últimos 20 anos quantos empresários, quantos indivíduos que nunca pensaram em política hoje estão aí se candidatando e se elegendo, né? O mais recente fenômeno da política é o, o Luciano Hang, não sei se a pronúncia é essa, mas o dono, né, da Havan, das lojas Havan. Então esse indivíduo está aí já se projetando na política, já inclusive análises políticas que ele tem grandes perspectivas de se eleger senador, né? E tantos outros empresários, tantas outras pessoas que perceberam a necessidade de ter não só o seu poder econômico, o seu poder de influência, mas ter também espaço de mídia e ter também comando na política. Nos últimos 12 anos, um líder religioso brasileiro, o bispo Edir Macedo, percebeu isso. Aliás, acho que tem mais de 20 anos. Né? Quando ele percebeu a necessidade de ocupar o espaço da mídia, comprando através da igreja. A igreja comprando televisões, emissoras de TV, emissoras de rádio, canais de comunicação. E isso não foi suficiente, porque mesmo com todo esse poder, com toda a estrutura financeira e de comunicação e de mídia, ele precisou intervir na política. Então, infelizmente, essa dimensão que Sócrates tentou nos deixar de herança não se consolidou. Então, esse saber fundamental que ele trata, que ele defende, a necessidade do saber a respeito do ser humano, do homem, e conhecer-te a ti mesmo, a perspectiva de autorreflexão, de autoconhecimento, mas você não vive isolado numa bolha, você vive numa sociedade. E essa sociedade interage, essa sociedade tem pensamentos, vontades, sentimentos, desejos, limites, poderes, deveres, obrigações. E quem tem poder só tem direitos, não precisa cumprir obrigações. Né? A grande massa dos nossos milionários brasileiros não pagam impostos, não pagam até, em alguns casos, empréstimos bancários que são cobertos pelo Estado. E a grande massa da população paga impostos, porque não pensem que quando a gasolina ela é tributada pela União, pelos estados, é a Petrobras, é o posto de gasolina que paga o imposto. Eles recolhem, eles são realmente os contribuintes desse imposto. Mas quem paga isso é você, porque paga no preço. E isso é tudo. Toda a tributação, toda essa construção de um Estado gigantesco, um Estado que promulga e propõe liberdade, que diz que o poder é teu, mas que o poder é de uns, é de poucos, que dominam tudo isso e que te ilude, né? Que faz com que você pense que determinadas medidas assistencialistas que vão gerar custo, ônus para o Estado, crescendo cada vez mais o poder do Estado, porque não é só o poder da força, o poder de polícia, o poder de ordenar, de massacrar alguém numa prisão injustamente, mas também de iludir, de enganar, de não trazer para as pessoas o que vamos ver nas próximas aulas a respeito de Platão, a luz do conhecimento, o entendimento das coisas, separando o que é sociedade do que é religião, do que é política. Porque o entendimento, não há como separar a vida na prática, mas no entendimento, no raciocínio, na concepção reflexiva, cognitiva de cada um de nós temos o dever de fazer isso. Nós não podemos tomar decisões políticas isoladas. Obviamente, sem pensar na nossa igreja, sem pensar nossos valores morais e religiosos, sem refletir sobre tudo isso, mas de forma absoluta nós não podemos ter isso apenas como posição para tomar uma decisão política. Nós não podemos tomar uma decisão política exclusivamente por fatores pessoais e fatores locais. As decisões políticas que nós tomemos precisam ser fincadas na realidade, numa avaliação geral, considerando todos esses fatores. É nos conhecendo que nós vamos nos entender melhor, nos inserir melhor na sociedade, escolher inclusive os ambientes, os meios em que nós iremos conviver, já que nós buscamos o ideal da felicidade. Então, o conhecimento de si mesmo
E esse agir pela razão nos permite construir uma ética e uma moral consolidada em princípios e valores sólidos, mas também a racionalidade, essa moral racionalista, nos permitirá também perceber o que está no nosso entorno e fazer com que nós reflitamos sobre os problemas reais da nossa sociedade. Então, quando nós pensamos, por exemplo, numa defesa brilhante de Sócrates, a ponto de entregar a sua vida, quem é cristão tem a concepção de que Jesus Cristo fez algo da mesma linha, talvez até maior, porque foi torturado também, preso, torturado e assassinado, crucificado e humilhado, em nome de uma fé, em nome de uma vida diferenciada. E hoje nós percebemos que, de certa maneira, pela prática, pelo mundo que nós temos hoje, que parte disso foi em vão. Mas para algumas pessoas que cultivam a fé e a religião, isso não foi em vão. Essas pessoas continuam firmes e fortes na fé e na religião, a ponto de viverem na sociedade como se isolados fossem. Mas isso é algo muito importante. Isso é algo valoroso e que precisa ser entendido. Então, as decisões não devem ser afetas apenas pelas emoções. As nossas decisões, elas precisam ser fincadas em bases mais sólidas. Nós precisamos ter esse dimensionamento, devemos ter claramente fatos e dados antes de tomar decisões. É preciso, nessa concepção de Sócrates, que a solução dos problemas não se recorra apenas ao senso comum geral, mas toda uma reflexão, a um ato de sabedoria. Os outros podem estar certos e você pode estar errado, da mesma maneira que você pode estar certo e os outros podem estar errados. Mas você jamais deve agir de forma moralmente errada. Os princípios básicos precisam ser cultivados. Então, não devemos lesar ninguém. Sócrates defendia, não devemos manter nossas promessas e prometer o que é possível. Devemos obediência e respeito aos nossos pais e mestres. Se nós pensarmos apenas nesses 3 princípios básicos, seria possível viver melhor se todos vivessem sem lesar alguém? Nós não precisaríamos de um judiciário tão grande, com volumes milionários de processos. São milhões e milhões de processos, muitas vezes por lides pequenas. E o nosso judiciário é tão ineficiente, esse judiciário legítimo, que é uma grande ausência, é o poder que mais falta, que menos faz na República. Em toda a nossa República é o poder que nos deixa a desejar, sobretudo o Tribunal do nosso Estado. As pessoas às vezes resolvem esses problemas pelo tempo, ficam inimigos, não mais comercializam uns com os outros, às vezes nem se falam. Irmãos se tornam inimigos, se matam, mandam matar, porque inventários não são resolvidos. E o que é um processo de inventário? Por que um processo de inventário demora tantos anos para um juiz resolver? E aí quando a gente pensa, alguém lá atrás, há mais de 2.000, quase 2.500 anos, entregou sua vida em nome de um limite aos demais poderes, em nome de um limite à sociedade, em nome de nós termos um órgão, um sistema público que julgue as pessoas com legitimidade, ainda que injusto. E as pessoas obedecerem. E essa perspectiva, o judiciário, infelizmente, é conduzido de maneira que as lesões às pessoas nem sempre são resolvidas. Na maioria dos casos, aquele que lesa é que sai na vantagem.
Vamos pensar em algo bastante simples, um contrato. Uma pessoa hoje faz um contrato de empréstimo para pagar em 120 parcelas, paga 20, não paga mais nenhuma, e a inoperância do judiciário e todo o sistema que funciona em torno disso, essa pessoa às vezes quita esta dívida com 5 parcelas. Em muitos casos nem quitam. Então houve uma lesão a alguém? Com certeza. Quem emprestou perdeu. Uma pessoa que te põe a trabalhar, você inicia um trabalho, e a pessoa te diz, você vai receber R$ 1.000. E vai receber mais R$ 1.000 se você executar a tarefa X. Você executou a tarefa X pela metade. Você tem direito a R$ 1.000? Não. Existe ali um pacto, uma palavra, uma promessa. Mas se você executou, você tem esse direito. Aí de repente a pessoa vem e diz, mas é o que eu esqueci de te dizer. Você precisava ter um contrato. Nós não escrevemos isso no contrato, eu apenas te falei. Então eu não sou obrigado a pagar. Então, até que ponto nós podemos refletir sobre isso como uma perspectiva de construção da verdade, de uma verdade ou de várias verdades, ou de uma perspectiva ética? Não temos nenhuma dúvida de que existe aí sim uma obrigação moral, acima de tudo, ética, mas não é jurídica, porque em tese não houve um contrato. E assim nós vamos vivendo na sociedade, um lesando o outro, e o Estado inerte, e o poder do Estado brasileiro, a exemplo do nosso Estado Federado Bahia, é completamente inoperante a essas questões, que vão passar 20 anos por uma solução da justiça. Tudo isso nos faz refletir este momento ético, esta perspectiva, né, de uma ética focada nessas questões. E a gente precisa buscar racionalizar isso, refletir sobre tudo isso, para que a gente pense antes de agir, para que a gente não faça as coisas, não tome decisões apenas e tão somente para obter vantagens. Até que ponto nós vamos conviver bem com nós mesmos? É possível você construir uma ética, um pensamento moral a respeito de ações dessa natureza, onde você toma vantagens excessivas sobre outras pessoas e consegue ainda pensar ou se posicionar como correto? Muita gente faz isso todos os dias. Muita gente consegue exercer e convencer você, inclusive, de que essa prática é uma prática correta, que o outro deveria ter a sabedoria e a inteligência de não se deixar levar por suas tentações, por sua persuasão. Mas a pessoa não se deixou levar pela persuasão. Na verdade, a pessoa foi enganada. Aquela pessoa que acreditou em você, ela simplesmente foi enganada. Então, finalizando, para que vocês tenham essa dimensão, essa base estrutural, esse conhecimento mínimo, é interessante que vocês façam a leitura, pelo menos das resenhas críticas das obras de Sócrates, e, sobretudo, dessa perspectiva reflexiva. Porque a ótica socrática está caracterizada por um caráter de valores morais que devem ser respeitados. Argumenta que o homem não pode ser mau, não pode ser ignorante, mas é ignorante e ele reconhece isso. E esse ponto de vista de um intelectualismo moral precisa ser concebido a partir das virtudes.
Então, se nós pensarmos, quantos de vocês agora aqui na nossa turma tiveram uma formação, por exemplo, na educação básica, onde vocês tiveram a oportunidade de discutir as virtudes humanas e ao mesmo tempo fazer um paralelo, um contraponto com os vícios, com os erros, com as práticas levianas e desonestas. Então isso precisa ser ensinado, isso não nasce com a gente. Não podemos mais nos basear no princípio do eu, do ego. Nós precisamos basear isso no princípio baseado no eu inserido no nosso. Entender que nós vivemos em sociedade, que nem sempre obter vantagem em tudo é, de fato, uma vantagem para a vida. Porque no momento em que o seu senso moral se ativar e você começar a se arrepender, você começar a sentir culpa, pode gerar inclusive adoecimento. Até quando essas pessoas que vivem lesando os outros vão se sentir tranquilos e bons e bem com eles mesmos, sabedores, conscientes de que produzem o mal para outro? Questões de sobrevivência não podem ser confundidas, a gente precisa refletir isso sob uma perspectiva ampla. E essa contribuição de Sócrates, ela é valorosa demais, ela é grandiosa demais, porque nos faz refletir sobre todas essas questões. Então, é uma perspectiva onde nós temos que avaliar a ética, o intelectual, a moral. Então, é preciso que você tenha um conhecimento de mundo, de vida, vivências, experiências, um conhecimento mínimo intelectual e faça uso da sua razão para que vocês percebam o eu e o nosso, num conjunto onde se promova as melhores práticas, tome as melhores decisões para viver em sociedade. Então, diante disso, nós precisamos agir com coragem, mas sempre com moderação, temperança, equilíbrio, ideal de justiça. Então, a virtude do agir em conformidade com o bem. A gente precisa desenvolver esse raciocínio para que a gente tenha, né, uma dimensão, ou produza uma dimensão da vida de forma que a gente consiga viver melhor, de forma que a gente consiga produzir comportamento e decisões fincadas na virtude. Então, a virtude precisa ser estimulada, ou as virtudes, e cultivadas nas nossas decisões. Nós precisamos agir em conformidade com o bem, em conformidade com o certo, e tentar, ao máximo possível, errar menos, porque nós somos humanos, somos falhos, e certamente nós iremos errar. Então, tem um trecho, né, uma reflexão do livro de Reale, onde ele escreve o seguinte, né, falando sobre Sócrates, falando sobre o sujeito ético, né, esse sujeito ético que Sócrates desenha, que Sócrates, nessa filosofia moral e ética, as questões que Sócrates nos deixou, os questionamentos, os pensamentos, a própria consciência, a partir de uma perspectiva da consciência de um agente moral, de alguém que pense e consolide um sujeito ético. É aquele que faz as coisas pensando e projetando o fim dessas coisas, a finalidade dessas coisas, e a essência dos valores morais que vão nutrir as ações que vão ser praticadas. Então o texto de Reale diz o seguinte: a sabedoria humana de que Sócrates se diz mestre consiste na busca de justificação filosófica, isto é, de um fundamento, da vida moral. Este fundamento consiste na própria natureza ou essência do homem. A diferença dos sofistas, Sócrates chega a estas conclusões. O homem é a sua alma,
E por alma, ele entendia a consciência, a personalidade intelectual e moral. Bom, diante disso, nós precisamos entender a alma como a consciência e a personalidade intelectual moral do homem. O corpo é apenas um instrumento da alma. A virtude é aquilo que torna perfeita a ciência e o conhecimento. A liberdade é aquilo que nos dá ao homem a condição de expressar isso. Então, dentro desse contexto, nós precisamos extrair de tudo isso o mais valoroso para o entendimento do que é a ética, do que é a moral e de como nós podemos, né, praticar ética e praticar moral.